versículo de número 19. Lucas capítulo 22, verso de número 19, por favor. Alguém nos visita pela primeira vez nessa noite? Nós queríamos conhecer você. Se você nos visita, se você puder sinalizar com uma das suas mãos. Alguém nos visita pela primeira vez? Amém, Deus abençoe. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Mais alguém? Amém, Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Uma honra tê-los aqui conosco. Nosso time de integração vai conectar vocês. Temos uma lembrancinha da igreja para poder entregar para vocês. Queremos nos aproximar e já convidá-los para o nosso café, para a gente poder se conhecer e nos conectarmos nessa mesa em nome de Jesus. Se você está ao lado de uma pessoa que levantou a mão, cumprimente ela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Uma honra tê-los aqui conosco e recebê-los aqui nessa noite em nosso meio. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é meu corpo oferecido por vocês, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Eu quero ler o versículo 19 na parte B novamente, por favor. Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida mais uma vez nessa noite. Assim como o Senhor já ministrou em nossos corações hoje pela manhã, nós pedimos mais uma vez que ela seja vivificada no nosso coração. A palavra por si só, na letra, ela nos mata, só o conhecimento. Mas quando ela é vivificada pelo teu Espírito em nossos corações, ela traz vida para cada um de nós. Ela é alimento para a nossa alma. Ela é cura para o nosso corpo. Ela é restauração para a nossa espiritualidade. E vivifica a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Que seja um ambiente desse gerado aqui nessa noite, Deus. De trazermos à nossa memória tudo que o Senhor celebrou, realizou e fez na cruz em favor de cada um de nós. Oramos, gratos pela tua palavra lida, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Mais uma vez, eu falei um pouquinho pela manhã sobre isso. Sobre esse texto, esse momento é a última ceia que Jesus está tomando com seus discípulos antes de ir para a cruz. É esse momento de mesa, a celebração dessa Páscoa, ou a simbologia dessa Páscoa de Êxodo, onde agora a Páscoa é celebrada através dessa comunhão, onde esse ato espontâneo de adoração a tudo quanto Deus já fez por nós, através da grande libertação e na intervenção na eternidade. Jesus agora vai trazer vários ensinamentos, aonde Paulo depois, em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante, vai receber por revelação do Senhor. Ele vai dizer exatamente isso no versículo 23. Eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Paulo recebe no seu espírito essa revelação da parte do Senhor. Sobre a importância da mesa, a importância da comunhão, a importância de um culto como esse, de um ajuntamento como esse, a importância do corpo de Cristo, a importância da igreja, a importância da reunião dos irmãos, onde cada um nessa festa chamada Ágape, ou festa do amor, traz algo para essa mesa. O contexto da ceia é exatamente esse que Paulo está narrando, lá em 1 Coríntios 11.
É um momento onde, numa festa chamada Ágape, cada um trazia para a mesa aquilo que tinha dentro da sua casa. E eles compartilhavam tudo em comum. Era muito natural isso entre a igreja primitiva. A partir daí, quem tinha pão trazia pães, quem tinha uva trazia uvas, quem tinha vinho trazia vinho, quem tinha cordeiro, pastas de figo, outros tipos de pastas, enfim, cada um ia trazendo. E aqueles que não podiam participar, entregando alguma coisa, eles também vinham para a mesa, porque sempre teve lugar para todo mundo nessa história. E Jesus, quando ele traz essa essência do texto para nós, e o que me chama a atenção dessa vez dentro desse texto, eu quero elucidar isso no versículo 19, é quando Jesus, depois de pegar o pão, depois dele dar graças, depois dele partir o pão e dizer: esse é o meu corpo que eu estou me oferecendo, essa é a comida que eu ofereço para vocês. O pão então representa a saciedade da nossa vida. Esse pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, ele mesmo vai relatar isso nos evangelhos: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. A maneira como nós comemos de Cristo, a maneira como nos alimentamos da verdade de Cristo, a maneira como recebemos de Cristo, isso traz uma saciez na nossa fome, no nosso apetite espiritual, no nosso apetite emocional. E a partir de agora, nós temos algo para compartilhar com outras pessoas. E Jesus está dizendo exatamente isso. E o texto narrado aqui no versículo 19 diz que quando ele declara que o corpo está sendo oferecido, principalmente naquele ambiente que ele estava se preparando para a crucificação, ele começa a dizer assim: eu quero que vocês façam isso sempre em memória de mim. Falei pela manhã, eu confesso que eu li esse texto inúmeras vezes, mas o que me saltou aos meus olhos para compartilhar com a igreja nessa noite mais uma vez é: fazer isto em memória de mim. É a ordem dada por Jesus na última ceia. Ele está dizendo: todas as vezes que vocês se reunirem, todas as vezes que vocês vierem congregar, todas as vezes que vocês vierem cultuar, todas as vezes que vocês se ajuntarem ao redor da mesa em meu nome, eu quero que vocês celebrem, que tragam alguma coisa para a mesa em memória de mim. Mas a ideia de em memória de mim e o significado de celebrar o sacrifício de Cristo através do pão, através do cálice, no nosso caso, tornando presente a nossa salvação. O termo no grego aqui é anamnese. A psicologia conhece bem esse termo. É a capacidade de construirmos um histórico desde a gênese da pessoa, para poder interagir numa terapia comportamental cognitiva e ressignificar histórias do passado. Então é uma memória ativa, não é uma memória passiva. A ideia de anamnese, e o texto aqui vai trazer exatamente isso para nós, é Jesus dizendo assim para nós: todas as vezes que vocês vierem ao culto, todas as vezes que vocês construírem uma mesa, todas as vezes que vocês estiverem falando o meu nome, todas as vezes que vocês congregarem em meu nome, todas as vezes que vocês me cultuarem, todas as vezes que vocês me adorarem, eu quero que vocês tenham uma recordação, um memorial ativo para tornar presente tudo que eu fiz por vocês na cruz do Calvário. Não era como se Jesus estivesse aqui, é como se Jesus está aqui. Nós não estamos ceando alguém que está morto, dependurado numa cruz. Nós estamos ceando alguém que ressuscitou, que está vivo, está aqui nessa noite pelo seu Espírito, está presente, não é nos elementos, mas está presente no meu, no seu coração, e isso reflete o nosso Evangelho. O nosso Evangelho não é composto por ritos litúrgicos, memoriais. O nosso Evangelho é completamente composto e é completamente vivenciado na praticidade de vida, de termos um Deus que está vivo e que habita dentro de nós. Essa é uma noite de trazermos a memória, de tornar presente, de atualizar as ações salvadoras de Deus, enraizada em todo o contexto do povo hebreu, desde Êxodo até o dia de hoje, nesses quase 2000 anos.
É a partir daqui que a instituição da ceia do Senhor parte do compartilhar o cálice, compartilhar o pão, onde nós vamos nos identificando com o corpo e com o sangue de Cristo, especificamente na noite em que Jesus foi traído por mim e por você. É isso que o texto diz para nós. Jesus está dizendo, não importa as intempéries, não importa as limitações, não importa o que te fizeram, não importa o que estão te fazendo, não importa os acontecimentos naturais do curso da vida. O que importa é que você foi saciado por Jesus e agora você tem algo para colocar à mesa, para saciar uma multidão, para ser alimentado por aquilo que Jesus te alimentou. Então a ceia fala muito mais do que vir comer os elementos como o pão e o cálice. A ceia reflete muito mais do que participar de um rito mensal. A ceia, na verdade, tem a ver com entrega. A ceia tem a ver com abençoar. A ceia tem a ver com a capacidade que eu tenho de entregar. Representa essa nova aliança, é a celebração como um ato de adoração e gratidão e renovação da minha fé, em detrimento ao sacrifício de Cristo. Mas escute, não é um sacrifício que foi feito apenas há 2000 anos e aconteceu lá, e isso é apenas histórico para mim hoje. É um sacrifício que é feito todos os dias em favor a mim, em favor a você. Todas as manhãs, quando as misericórdias de Deus são renovadas sobre as nossas vidas, prova que o sangue de Jesus está vivo sobre nós. É o sangue de Jesus. É por isso que nós não fomos consumidos hoje. Nós não fomos consumidos pela ira vindoura de Deus, porque o sacrifício salvífico da cruz ainda está ativo em meu e ao seu favor. Por isso é que nós adoramos, por isso é que nós celebramos. A ceia nos ensina a discernir esse momento do corpo. Por isso que Paulo lá em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, ele está dizendo, vocês estão cultuando e isso está trazendo mais morte do que vida para vocês. Os cultos têm se tornado para vocês maldição ao invés de bênção. Porque quando vocês se reúnem para comer o pão. Vocês se reúnem para receber uma bênção. Vocês se reúnem para resolver os seus problemas. Vocês se reúnem para jantar outras pessoas. Vocês se reúnem para devorar uns aos outros. E se vocês têm fome, coma antes em casa. Porque na ceia você vem não é para comer algo, não é para receber uma bênção. Você vem para entregar. Você vem para ser pão na vida do outro. Você vem para ser alimento na vida do outro. Você vem para abençoar a vida do outro. Pode aplaudir Jesus, gente, com força. Você não vem aqui para receber. O receber é a consequência daquilo que você está entregando. O receber só é consequência da atitude do meu coração na ceia. Por isso que ceia é essa comunhão, irmãos. De primeiro o pão que me satisfaz. Eu já estou satisfeito com Jesus. Agora eu tenho o vinho que me perdoa, que representa o sangue de Cristo, para perdoar a minha vida. Mas eu também tomo uma decisão de ter o meu coração livre de toda amargura, de todo ressentimento, de todas as coisas que me fizeram. Porque na mesa da ceia é um tempo de conserto e limpeza de coração. A Bíblia diz que tem muitos fracos, muitos doentes, e muitos que já dormem espiritualmente, porque não discernem esse momento da ceia. Que tomam a ceia de qualquer jeito, porque perderam o temor, porque não se arrependem mais dos pecados, porque não consertam mais os relacionamentos quebrados, porque estão com o coração carregado de ressentimentos e amarguras. Paulo está dizendo, é muito perigoso quando vocês se envolvem com esse tipo de culto, com esse tipo de liturgia, só para impressionar que você participou da mesa. Na verdade, o que o Senhor quer de cada um de nós nessa noite é que a ceia não é a reunião dos crentes, onde cada um come o seu próprio pão e a partir daí levanta e vai embora, mas é o encontro de todos nós que somos irmãos, uma grande família, onde definimos que antes de comer, eu vou repartir algo que eu tenho da parte de Jesus com você em nome de Jesus. Então você não veio aqui para comer algo nessa noite, você veio aqui para repartir o que Jesus já colocou dentro de você. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente está reunidos aqui, ó, um tem um hino, outro tem um salmo,
outro tem um cântico espiritual, o outro tem ações de graças, o outro tem um graça e paz para o seu coração, o outro tem seja bem-vindo em nome de Jesus, o outro tem Jesus te ama e tem um plano para a sua vida. O outro tem uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Um ora pelo outro, nós damos as mãos. Nós fazemos isso não é por um ato litúrgico. Nós fazemos isso porque a ceia nos ensina, o culto nos ensina que é uns aos outros. Evangelho é uns aos outros. Não tem sentido evangelho só eu comigo mesmo, me alimentando o tempo todo. A ceia não é essa reunião onde nós nos alimentamos e não nos preocupamos com mais nada. A ceia é onde eu venho e entrego algo nessa mesa para que quem chega depois possa se alimentar e uma multidão será abençoada em nome de Jesus. O problema é que a gente restringe a ceia como se fosse ao grupo seleto de pessoas perfeitas que não pecam mais. E a ceia, na verdade, é para o grupo seleto de pecadores como eu e você, que peca todo dia e carece da graça, da misericórdia, do favor, do perdão, do amor do Senhor Jesus para as nossas vidas. A ceia não é para os fortes, a ceia é para os fracos que reconhecem as suas vulnerabilidades. A ceia não é para quem está cheio de vigor, a ceia também é para quem está cansado, fadigado, sobrecarregado, extasiado da situação, angustiado, nauseado do contexto, mas precisa de lidar com coisas no coração. E quando você decide no seu coração e você vem para a mesa, mesmo que você não trouxe nada, que você não tem nada para oferecer, mas você oferece a sua humilhação, e a partir daí você come daquilo que os irmãos colocaram na mesa em nome de Jesus. Esse é o sentido da ceia. A ceia, na verdade, é o entendimento que eu tenho, não do que o Evangelho vai apenas me fazer, vai apenas me saciar, mas é quando eu discerno, através do Evangelho, quanto eu já fui abençoado pela obra de Jesus, e agora eu posso me tornar uma bênção na vida de outras pessoas. Irmãos, culto não tem nada a ver com eu e você sermos abençoados. Culto, na verdade, tem a ver com quanto que eu me tornei bênção na vida do outro, porque eu descubro a partir daqui o meu propósito existencial. A sua vida só tem sentido quando você conecta com a vida do outro e você torna uma bênção para a vida dele. E escute, tem momentos que você vai estar sangrando. Tem momentos que você vai estar moído. Tem momentos que você vai estar exaurido. Tem momentos que você vai estar sobrecarregado. Tem momentos que a sua alma vai estar completamente fragilizada. Mas quando você decide entregar tudo isso na mesa do Senhor, e você permite o Senhor te usar, aquela área que está espremida na sua vida vai se tornar uma bênção de testemunho na vida do outro em nome de Jesus. A ceia é sobre isso. É sobre pão, é sobre vinho, é sobre unção, é sobre presença. E o pão, para poder chegar no seu processo, para nós aqui, o trigo precisou de ser moído. A uva precisou de ser esmagada. A azeitona precisou de ser prensada. Quanto mais moído, quanto mais esmagado, quanto mais prensado, mais a essência de Cristo exala das nossas vidas. E é no meio das pressões, é no meio dos esmagamentos, é no meio das aflições, que o Senhor revela a sua força. E nós nos tornamos pão para o nosso irmão, vinho para o nosso irmão e azeite para o nosso irmão em nome de Jesus. Nós como igreja, em algum momento, nós construímos uma ruptura de comunhão. E a morte na comunhão começa na morte dos relacionamentos. Quando os relacionamentos ficam conturbados, quando as amizades não são mais sinceras, quando a gente já não flui mais no espírito, mesmo esmagado, mesmo moído, mesmo contorcido, quando nós já perdemos a alegria de ser pão, vinho e óleo para a vida do outro, então o nosso coração endurece. E nós vamos perdendo as melhores oportunidades da vida.
que é nos tornarmos uma bênção para a vida dos outros, ou para o nosso próximo. Se tem uma coisa que nós precisamos resgatar nesses dias na igreja, é novamente, mesmo que você esteja sendo moído, esmagado e pressionado, Deus tem algo de dentro de você para você alimentar outras pessoas que estão famintas em nome de Jesus. Por que você parou de pregar Jesus para as pessoas? Por que você parou de orar pelas pessoas? Por que você parou de servir as pessoas? Por que você permitiu no seu coração, em determinado momento, com que as pressões que você está atravessando, com os nãos que você recebeu, as dificuldades que a vida lhe trouxe, endurecesse o teu coração? Você não imagina quantas pessoas que recebem do pão que você moído pode entregar para elas. Você não tem noção quantas pessoas estão famintas na multidão, precisando de óleo, precisando do vinho que representa alegria. Você não tem noção quantas mesas você tem feito falta. Você não tem ideia, quando você é prensado, que sai esse óleo da sua vida, essa unção como toca outras vidas no meio desse processo. Mesmo que aparentemente seja pouco que você está oferecendo, mas quando você entrega com fidelidade, com amor, isso se torna suficiente nas mãos do Senhor para uma multidão ser abençoada em nome de Jesus. No último dia da conferência que nós tivemos aqui há 2 semanas atrás, a gente foi ministrado por várias palavras, mas uma mensagem da noite trouxe um dos trechos da mensagem que Deus está devolvendo para nós: vinho e azeite. Como bom samaritano, que sempre vai ter uma palavra para curar o coração de alguém, que sempre vai ter um óleo, um vinho para alegrar o coração de alguém. Eu vou concluir essa mensagem, e eu quero dizer para você e para nós como igreja, que nós precisamos nos apropriar de novo do vinho e do azeite e do pão da vida e nos saciar, porque existem muitas pessoas esperando você chegar para poder animar o coração delas novamente, curar as feridas delas novamente, e que você possa compartilhar a esperança de Cristo Jesus do seu coração com elas. Você precisa voltar a funcionar nessa ceia. Nós precisamos, como igreja, voltar a funcionar dessa forma. Você precisa voltar a derramar azeite nas pessoas que estão enfermas. Escute, você conhece um monte de gente que está enferma de alma. Você conhece um monte de gente que está enferma no espírito. Você conhece um monte de gente que está perdida nesse momento. E você, através da mesa do Senhor, tem um óleo que você pode curar as feridas dessas pessoas. Pode vir aqui. Não alimente as feridas e as dores das pessoas. Seja bálsamo na vida delas em nome de Jesus. Eu tenho pessoas na minha vida, irmãos, que nos momentos de muito desespero, que nos momentos de aflição da minha alma, de amargura da minha alma, esses irmãos chegaram, eles tinham tudo para colocar mais gasolina no fogo, mas eles foram óleo para as minhas dores. Eles foram óleo para as minhas dores. Eles tiveram paciência comigo. Eles cuidaram de cada ferida, de cada pereba, de cada dor, porque a batalha traz dores. As guerras que a gente enfrenta traz dores profundas. Quando nós estamos no campo de batalha, as traições acontecem, o abandono acontece, as rejeições acontecem, as portas se fecham, más notícias chegam, tudo acontece. E você precisa de alguém que está cheio de óleo, que está abastecido e saciado da presença dEle, para poder curar as suas feridas nessa noite, em nome de Jesus. E se você já é alguém que está sarado e curado, precisamos da sua ajuda como igreja,
para que você nos ajude a sarar os feridos de alma. Também nessa noite você precisa sair daqui cheio do vinho do Senhor. Existe um óleo de alegria que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Eu tenho orado por isso. Há 60 dias. Eu tenho pedido para o Senhor todos os nossos cultos, todos os nossos ajuntamentos. A Bíblia diz no livro de Isaías que tem o óleo da alegria. Em Salmos tem o óleo da alegria. É uma alegria ultra circunstancial. Eu tenho orado, Senhor, quando a gente começar a adorar, derrame o óleo da alegria sobre a igreja. Quando a gente vier ofertar, derrame o óleo da alegria. Quando a gente for ouvir a palavra, derrame o óleo da alegria. Quando a gente ouvir um testemunho, derrame o óleo da alegria. Quando a gente compartilhar a vida na vida, derrame o óleo da alegria. Porque esse óleo da alegria vai trazer força, vigor e vitalidade para nós como igreja, em nome de Jesus. Eu tenho pedido para o Senhor para que nós nos tornemos pães na vida do outro. Tem gente que está faminta na alma. Tem pessoas no seu trabalho desesperadas que amanhã estão pensando em tirar a própria vida, endividadas, problemas no casamento, problemas com saúde, filhos nas drogas, esposo que foi embora, esposa com problema. Tem pessoas que moram ao seu lado, tem pessoas que moram no seu condomínio, tem pessoas que são vizinhos de parede, tem pessoas que você encontra no ponto de ônibus todos os dias. A ceia me ensina que eu me torno pão na vida dos meus irmãos. Que eu me torno azeite para curar as feridas. E que eu me torno esse vinho que vai alegrar o coração de muitos em nome de Jesus. Quem vai me ajudar com a ceia pode vir aqui à frente. Eu vou concluir dizendo que uma vez que fomos alcançados, nós estamos fazendo isso em memória ativa que o Senhor está aqui nessa noite. Eu sei que você já tomou muitas ceias na vida, mas eu queria que essa fosse algo de um divisor de águas no seu coração. Eu quero pedir que essa ceia dessa noite reaviva a chama que há em ti. Reaviva o chamado que há dentro de você. Se você entrou aqui com dores nessa noite, que o óleo da unção que foi derramado sobre Jesus possa tocar a sua vida do alto da cabeça à planta dos pés em nome de Jesus. E você seja completamente curado na sua alma nessa noite. Seja a dor que você estiver atravessando. Eu também quero crer nessa noite que enquanto ceiarmos, nós não acreditamos em transubstanciação, nem em consubstanciação. Nós estamos fazendo isso numa memória ativa que o Senhor está aqui pelo teu Espírito nessa noite. Então você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Você tem a oportunidade de reconciliar com seus irmãos se você tem um relacionamento quebrado. E decidir no seu coração a abrir novamente para que o seu coração se torne essa mesa onde você tem pão, onde você tem suco de uva e onde você tem azeite para você compartilhar com todos quantos Deus colocar no seu caminho em nome de Jesus. Escute, essa semana Deus vai colocar um monte de crente no seu caminho, desviado, desigrejado, gente desiludida com a igreja. Use o azeite, use o óleo e use o pão e ministre o coração dessa pessoa. A Bíblia diz que quando você ganha alguém ofendido, você restaura toda a capacidade dele de voltar a celebrar ao Senhor. Seja instrumento de bênção na vida das pessoas. Não permita que você saia daqui e se torne maldição para as pessoas. Dê um pão estragado, um vinho estragado e um óleo vencido, porque isso vai prejudicar a situação dela. Então limpe o seu coração. Essa é uma noite de examina-se o homem a si mesmo, para comer do pão e beber do cálice. A ceia é esse dispositivo que Deus permite a gente consertar a vida na presença dele, para recomeçar debaixo de azeite, de pão e de vinho novo em nome de Jesus. Se você está apto a cear essa noite, se coloque em pé, por favor. Vamos adorar ao Senhor. Sua morte ali na cruz Nos traga a memória, Senhor. carregando a minha dor, Mas uma memória ativa. você se expôs por mim. Não é um rito.
se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou. Ao receber os elementos, fale com o Senhor. Tudo que ficou pra trás. Você sabe o estado espiritual que você está. Olho pra Seja você, sincero com você. Seja sincero com o Senhor nessa noite. Seu amor me chama. O que você tem que entregar ao Senhor nessa noite? Quais as dores você tem que entregar? Na cruz, E os pecados que estão te da escravizando? minha dor, você se expôs. E os pensamentos que estão te perturbando? E as dúvidas que estão roubando a sua fé? Em meu lugar e me deu uma nova Tem uma fadiga chance. na sua alma. Eu vou recomeçar. Tem uma fadiga na sua alma. Vou deixar Abre o seu coração para essa verdade nessa noite. tudo que passou. O Senhor quer reposicionar você, reposicionar o seu chamado, reposicionar as diretrizes que Ele já te deu um dia. Olho pra A angústia que você anda é porque você saiu do centro da vontade dEle, no propósito existencial que Ele já tem para você. Não adianta você correr mais. eu dependo. É uma noite de se entregar mesmo. Eu dependo. Essa noite Ele te entrega pão, Do seu amor. Ele te entrega azeite e Ele te entrega vinho. Você pode estar aí pensando, mas eu estou moído, mas eu estou pressionado, mas eu estou esmagado. É através daí que sai o azeite, o vinho e o pão. Não pare de adorar, não pare de servir, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de se entregar. Mais que tudo. Essa é a mesa que nos alinha. Obrigado, Jesus. Confio que esse amor Traz a nossa memória tudo que o Senhor fez por nós na cruz. Traga a nossa memória viva, a nossa memória ativa. Que essas verdades nessa noite tomem conta do nosso coração, Deus. Não apenas uma recordação histórica, não apenas uma liturgia de tradição hebraica, mas torna viva essa ceia para cada um de nós. Vivifique a fé de cada um de nós nessa noite, meu Deus. Obrigado por estar aqui, Jesus. Obrigado porque o Senhor conhece cada um dos nossos corações. O Senhor conhece as aflições que nós estamos. E o Senhor pode saciar a nossa fome nessa noite, para que nos tornemos homens e mulheres que vão saciar a fome de uma multidão. Santificamos o pão que representa o corpo de Cristo, que foi moído na cruz, que mesmo traído, o Senhor não parou por nada. Eu te louvo, Deus, que o Senhor nos ajuda a prosseguir. Comamos do pão que representa o corpo de Cristo. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você. Obrigado, Jesus. E quando o Senhor tomou o cálice, o Senhor também deu graças. O Senhor disse: esse cálice do meu sangue é para a remissão dos vossos pecados. Obrigado, Deus, porque hoje o Senhor renova a nossa vida. O Senhor perdoa os nossos pecados. Não importa o quanto pecamos até ontem. Se o Senhor nos deu uma chance hoje de nos arrepender, hoje, nesse momento, o Senhor perdoa os nossos pecados. Obrigado que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, o Senhor nos torna mais alvos que a neve pelo seu sangue. Saiamos daqui santificados, purificados, Deus, nessa noite. Tomemos o cálice que representa o sangue de Cristo. Tudo que passou,
Sua família está aí, né? Reúna com ela, por favor. Reúna com a sua família para você orar com ela. Se você está sozinho ou sozinha, juntos com uma família aí pertinho de você, por favor. Mas não fique só. Reúna com alguém para você orar por ele, orar pela sua casa, orar pela sua família, pelos seus filhos, orar pelos seus pais, orar pelos seus irmãos, pelos seus tios, pelos seus primos, pelas suas primas. Ore pelos seus familiares, pela sua parentela. Ore pelos seus sogros, sogra, tios, tias. Pessoas que precisam de comer do pão, que precisam do óleo fresco, do vinho novo, que você carrega em Cristo Jesus. Peça para Deus usar a sua vida, peça. Peça para Deus usar você nessa semana, peça. Peça para Deus usar você na sua casa. Peça para Deus usar você na sua família, peça. Peça para Deus te tornar uma bênção no seu trabalho. Peça para Deus te tornar um pão na vida das pessoas que estão com fome. Pessoas que estão famintas na alma. Que você se torne respostas para elas. Que você seja a resposta para os seus vizinhos. Que você seja uma resposta para os seus amigos. Que você seja uma resposta lá no seu trabalho a partir de amanhã. Você carrega pão. Você carrega vinho. Você carrega azeite. Por onde você for, você é uma bênção. Isso define o teu chamado. Isso define o teu propósito de vida. Isso encaixa você na obra de Deus. Isso traz sentido participar de uma igreja, pertencer a uma família. Isso faz a gente superar traumas, avançar mesmo quando esmagados, não desistir quando moídos, não abandonar quando pressionados. Oh Jesus, abençoe a minha casa, minha família, abençoe os meus filhos, abençoe a minha esposa, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Socorre-nos todos os dias. Sustenta-nos com tua destra fiel, meu Pai. Seja o Senhor da minha casa. Seja o Senhor dos nossos corações lá em casa, meu Deus. Todo mal contra a nossa casa, toda obra maligna contra a nossa casa, toda erva forjada contra a nossa casa, Deus, não vai prevalecer mais em nome de Jesus. Proteja as famílias, proteja os casamentos, proteja os relacionamentos de pais e filhos. Traga o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Haja uma conversão nessa noite, Jesus. Salve famílias aqui nessa noite. Deus, aqueles que estão distantes dessa casa, aqueles que estão, Deus, desviados, aqueles que estão desigrejados, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão entristecidos na alma. Nós queremos ser pão para eles, queremos ser azeite para as feridas, queremos ser vinho que vai levar alegria para o coração dessas pessoas. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus de todo o seu coração, pode. Quero te pedir algo para essa semana antes de orar.